Um homem do povo Neguá, litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Lá do alto, ele pôde contemplar o mundo. Quando voltou, contou: nós, seres humanos, somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso. Um montão de gente e um mar de fogueirinhas. Cada um tem seu brilho próprio. E não há duas fogueiras iguais. Há fogueiras grandes, fogueiras pequenas, fogueiras de todas as cores. Há os fogos serenos, aqueles que quando o vento passa nem se percebe. Mas há os fogos loucos, aqueles que chispam o ar com sua brasa. Há os fogos tolos, que não queimam nem alumiam. Mas há os fogos que queimam com tal intensidade, com tal violência na vida, que é impossível se olhar sem pestanejar. E quando chegamos perto, queima. Num país bem distante, havia milhares e milhares e milhares dessas fogueirinhas. E um dia chegou ao poder um tirano. Não era o primeiro e nem seria o último. E como todo tirano, ele precisava apenas de duas coisas para governar. A primeira, que o povo tivesse medo dele. A segunda, que o povo fosse ignorante. A primeira coisa não foi difícil dele conseguir. Ele começou tocando terror. Todo aquele que o desrespeitasse, ele cortava a cabeça. Todo aquele que lhe desobedecesse, ele cortava a cabeça. Todo aquele que não o reverenciasse com a cabeça, ele cortava a cabeça. E assim ele começou a cortar muitas cabeças, às vezes sem saber por quê, apenas só para mostrar quem é que mandava no lugar. Depois disso, ele reuniu os homens mais tolos, mais sórdidos, mais hipócritas, mais covardes, mais misóginos e os colocou em postos-chave no governo, na polícia, no exército e nos ministérios. A segunda coisa já não era tão fácil de se conseguir. Tornar um povo ignorante é uma coisa que leva tempo. Mas o tirano começou fechando todas as escolas. Assim, as crianças não iriam mais aprender a ler e escrever. Ele também proibiu os livros. Fez com que fosse muito, muito difícil encontrar qualquer um e conseguir comprar ou adquirir qualquer livro. Porque os tiranos detestam os livros. Mas ainda assim, existiam as pessoas que sabiam ler e escrever e ainda tinham alguns livros em casa. Essas pessoas começaram a se reunir em locais abertos, públicos e nas suas próprias casas e ensinar as crianças a ler e escrever. Mas o tirano não gostou nem um pouco dessa ideia e logo proibiu essas reuniões. Ainda assim, existiam os contadores de história. Os contadores de história se reuniam nas suas comunidades, nas suas casas e contavam as suas histórias, das suas tradições, das tradições do seu povo e passavam seus ensinamentos, fazendo com que as pessoas pudessem refletir sobre suas vidas. Então, ele proibiu os contadores de história. Mas existiam as mães. As mães ainda contavam histórias para seus filhos antes de dormir, para alimentar os sonhos. Mas os tiranos não gostam nem um pouco de sonhos, porque os sonhos
podem se transformar em ideias no dia seguinte. Isso não é bom. Ele bem que tentou proibir as mães, mas foi fortemente desaconselhado, porque sem as mães não existiria mais país. Então, a partir desse dia, ele decidiu que as mães teriam que ficar cobertas da cabeça aos pés, só deixando à mostra as mãos. Porque com as mãos, elas poderiam cuidar da casa, do marido, dos filhos, lavar, passar, cozinhar. A partir desse dia, ele baixou um decreto que dizia que as mães deveriam permanecer mudas. Um dia, chegou aos ouvidos do tirano que uma velha, no meio do país, numa aldeiazinha perdida, estaria ensinando as crianças a ler e escrever. Ela usava um graveto com o qual ela escrevia na areia e logo depois apagava tudo para que ninguém soubesse. Ele ficou furioso. Mandou que trouxessem a velha à presença dele e decidiu que ia dar-lhe uma punição exemplar. Chamou todo o povo à frente do palácio do governo e quando a velha chegou, completamente amordaçada, e chegou à sua presença, a primeira coisa que ele fez foi brutalmente arrancar-lhe o véu do rosto. No seu rosto podiam se ver rugas, sulcos profundos que mostravam toda a sua história, suas tristezas, mas também toda a experiência pela qual aquela velha havia passado. E nos seus olhos havia um brilho. Então, velha decrépita, como ousa desrespeitar uma lei minha, tentando passar o seu conhecimento às crianças da sua aldeia? Senhor, meu conhecimento não é nada. É uma gota num vasto oceano. Ah, é? Então vamos ver se essa gota boia ou afunda. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E se você não conseguir responder, eu vou cortar-lhe a cabeça. Mas não vou cortar só a sua, não. Eu vou cortar a cabeça de todas as criancinhas da sua aldeia. As criancinhas que você ensinou a ler e escrever. Por isso, preste bem atenção. Na frente do tirano, havia uma fogueira, cheia de brasa ao redor. Do lado da fogueira, uma bacia com água. Com uma pinça, ele pegou uma brasa da fogueira e jogou-a dentro da bacia. Psh! Então, velha imbecil, você ouviu esse psh? Me diga, esse ruído foi produzido pela brasa ou pela água? Senhor, eu acredito que tenha sido produzido tanto pela água quanto pela brasa. Claro. Mas em que exata proporção de intensidade? E ria. Zombava da velha, assim como todo o seu séquito. A velha ficou pálida, aterrorizada. Já começou a ver sua cabeça rolando pelo chão. Mas aí ela se lembrou que não ia ser só a sua cabeça. Ele iria cortar todas as cabeças das criancinhas da sua aldeia. Então, ela começou a sentir uma raiva que subia, uma raiva fantástica, uma raiva cataclísmica, uma raiva histórica. Ela se aproximou do tirano
como se fosse reverenciá-lo, levantando sua mão e arqueando o corpo. E quando chegou perto o suficiente, ela lhe deu uma bofetada na cara. Todos ficaram absolutamente imóveis, estarrecidos, estupefatos. Então, senhor, o senhor ouviu esse tabeft da minha mão na sua cara? Então me diga, esse barulho foi produzido pela minha mão ou pela sua cara? E principalmente, em que exata proporção de intensidade? O tirano não respondia. No meio do povo começou-se a ouvir um burburinho. Primeiro umas risadinhas, mas depois as risadas se transformaram em uma gargalhada. Uma gargalhada que tomou a cidade, que tomou o país, uma gargalhada histórica. E eles eram muitos. Perceberam então que não tinham mais medo do tirano e partiram para cima dele e de todo o seu séquito. Tiraram-lhes as roupas, amarraram-nos e levaram-nos nus para o meio da floresta. É claro que eles foram comidos pelos leões, pelos crocodilos, pelos leopardos, pelas hienas. Mas quem se importa? Ninguém lamentou, porque a partir daquele dia, o povo tinha aprendido que as maiores armas dos pobres contra os tiranos são a raiva e o riso.